Concedo agora a palavra no ambiente virtual para o senhor Amilcar Pereira. Ok, bom dia. Bom, aqui onde eu estou já é boa tarde. Queria começar saudando aí, em nome da professora Luciene, aos deputados e deputadas que tornaram possível a realização dessa audiência pública tão importante. Então, muito obrigado. Queria saudar também a presença do meu colega de equipe, professor Chico Alencar, meu colega lá na UFRJ. Um prazer e uma honra, me sinto honrado de poder estar aqui conversando com vocês. Eu mandei uma apresentação, não sei se o pessoal vai colocar aí, é uma apresentação bastante curta, já que temos 10 minutos, o professor Chico Alencar sabe bem, né? Eu faço bem o estereótipo do professor de História, falo muito, às vezes falo mais do que devia, então eu trouxe essa apresentação bastante breve para, inclusive, me ajudar a não passar muito do tempo, eu vou marcar aqui o meu tempo. Eu queria começar com essa frase, que, na verdade, é um manifesto publicado pela Coalizão Negra por Direitos em 2019. Circulou muito essa frase, né, esse manifesto na sociedade brasileira em 2019, um ano antes do assassinato do George Floyd e do grande impacto e das manifestações mais diversas que ocorreram durante a pandemia em função da violência racial realizada contra pessoas negras, não só no Brasil, nos Estados Unidos, mas aqui também na Inglaterra, onde eu estou hoje, e em todos os lugares onde a presença do colonialismo foi fundamental na formação do próprio Estado Nacional, onde essas pessoas vivem. Não haverá democracia enquanto houver racismo. Essa frase me parece fundamental quando a gente pensa nos 20 anos da Lei 10.639, de 2003, e quando eu recebi o convite e fiquei pensando no que trazer como contribuição para esse debate, essa frase não saía da minha cabeça, porque, ao fim e ao cabo, a meu ver, essa legislação, que foi a segunda lei aprovada, né, sancionada pelo presidente Lula em 2003, portanto, uma lei realmente emblemática, é resultado de uma conquista histórica do movimento social negro no Brasil. E eu acho importante dizer que eu sou professor, doutor na UFRJ, hoje atuo como professor visitante aqui na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, uma das universidades mais prestigiosas do mundo, né, que tem quase 1000 anos de história, mas a maior parte, eu costumo dizer que eu fui formado do ponto de vista intelectual, como um sujeito que entende a importância da luta antirracista no Brasil. Eu fui formado pelo movimento negro. E a própria construção, no âmbito da produção de conhecimentos, que torna possível a minha trajetória acadêmica, foi uma construção realizada em diálogo com o movimento social negro. Eu acho que é importante dizer isso, e por isso eu resolvi trazer essa frase, né, esse manifesto do movimento negro para abrir a minha apresentação. Por quê? Principalmente quando a gente, enfim, eu estou aqui falando no parlamento, né? Numa sociedade que se quer democrática, o parlamento é uma instituição fundamental. E o que essa frase nos lembra é que essa democracia precisa ainda ser construída, na medida em que o racismo ainda é um elemento estruturante na sociedade brasileira, no que diz respeito às próprias relações estabelecidas entre as pessoas nessa sociedade que se quer democrática. Enquanto houver racismo, a democracia não será consolidada no Brasil. E nesses 20 anos da Lei 10.639, assim, mais do que nunca, acho que é importante refletir como essa lei necessariamente traz uma contribuição para essa construção da democracia que queremos construir no Brasil. Por quê? Vamos lá. Eu estou aqui na Universidade de Cambridge, coração do Império Britânico, tão importante para o próprio desenvolvimento do capitalismo no mundo, né? Para o desenvolvimento do colonialismo, para o tráfico internacional, transatlântico de pessoas escravizadas. E olha só, aqui na Universidade de Cambridge se estuda menos história da Europa do que nós estudamos na UFRJ e nas universidades brasileiras nos cursos de História hoje, em 2023.
20 anos após a criação da Lei 10.639. Olha só, esse eurocentrismo que está na própria base da formação do sistema educacional brasileiro, como vários intelectuais, vários estudiosos do tema já demonstraram. Eu gosto de usar o livro do historiador Jerry Dávila, que é professor lá nos Estados Unidos, chamado Diploma de Brancura, como ele mostra na própria base da construção do sistema educacional durante a Primeira República. Ele vai mostrando, através da documentação, né, produzida naquele momento por intelectuais e também por setores governamentais, como esse sistema educacional ele nasce a partir de uma perspectiva eurocêntrica com o objetivo de embranquecer a população brasileira através da cultura. Esse eurocentrismo que está na própria base da formação do sistema educacional brasileiro, ele continua em vigor nas escolas e nas universidades brasileiras, embora tenha havido muitos avanços fundamentais, como a própria criação da Lei 10.639, como eu já disse, uma conquista indubitável desse movimento social negro que também tem educado a sociedade brasileira para as relações raciais, como bem diz a professora Nilma Lino Gomes. Eu acho que essa introdução me parece fundamental, assim, para que a gente pense o quanto a ação, do ponto de vista da formação educacional da população brasileira, ela é importante para a construção da democracia. Numa sociedade cuja população é composta por mais de 56% de pessoas afrodescendentes, de pessoas negras, um currículo, uma escola eurocêntrica inviabiliza a construção de uma perspectiva e a consolidação de uma perspectiva democrática nessa sociedade. Então, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Pode passar o slide, por favor. E aí eu fiquei também pensando muito nessa frase que eu já usei uma vez num artigo, uma frase do Paulo Freire. Aliás, só para mencionar, eu estou na Universidade de Cambridge, como eu já disse, e aqui tem uma estátua do Paulo Freire. Bem na entrada da Faculdade de Educação da Universidade de Cambridge, há uma estátua, um busto em homenagem ao Paulo Freire, esse grande brasileiro, esse grande educador brasileiro, o maior educador brasileiro, que é reverenciado como um intelectual de nível mundial, como dizem aqui na Universidade de Cambridge, ao ponto de estabelecerem aqui uma estátua dele. O Paulo Freire diz essa frase fantástica no seu livro Por uma Pedagogia da Pergunta. Ele diz: recriar uma sociedade é um esforço político, ético e artístico. É um ato de conhecimento. Trabalho pacientemente, impaciente, como diria Amílcar Cabral. Quer dizer, o Paulo Freire dialoga com Amílcar Cabral, um intelectual africano, uma das maiores lideranças políticas do mundo no século XX, o Amílcar Cabral, que inclusive dá origem ao meu nome, né? Recebi essa responsabilidade de ser também Amílcar, porque o meu pai era um grande admirador desse grande intelectual negro africano, essa liderança tão importante para o processo de independência nos países africanos colonizados por Portugal. Recriar uma sociedade, como diria o Amílcar Cabral, é um trabalho pacientemente impaciente. E eu avalio, enfim, do ponto de vista que alguém que trabalha com a formação de professores de história no Brasil há muito tempo, né? Eu sou professor da UFRJ desde 2009, mas tive a oportunidade de também trabalhar com a professora Ana Paula Brandão lá em 2006, num grande projeto de formação de professores. Esse é um trabalho que precisa ser pacientemente impaciente e precisa ser realizado pela sociedade brasileira para que a gente construa uma democracia, para que a gente consolide uma democracia de fato na sociedade brasileira. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Pode passar, por favor. Eu fiquei lembrando também da fala da professora Iracema sobre a importância do trabalho coletivo e fiquei lembrando de uma frase da Conceição Evaristo, essa grande escritora brasileira, uma das mais importantes escritoras brasileiras atualmente. A Conceição Evaristo diz num livro que, inclusive, enfim, eu tenho orgulho de ter organizado, né? E tem um capítulo do livro que é da Conceição Evaristo, e nesse capítulo ela diz que a sociedade brasileira deveria adotar a praxis quilombola como paradigma de luta. E aí eu estou fazendo uma menção à fala da professora Iracema sobre a importância do trabalho coletivo, porque, como diz bem a Conceição Evaristo lá no livro,
narrativas de resistência, essa população quilombola, né, que se torna quilombola porque conseguiram escapar da escravidão de alguma forma, eles não sabiam o que ia acontecer com eles quando eles conseguiam escapar da escravidão, não tinham ideia do que podia acontecer. Podia ser uma vida, inclusive, pior do que o cativeiro, porque eles podiam ser reescravizados, e aí, por terem fugido, o drama, né, que já era terrível, seria ainda maior, mas mesmo assim eles fugiam. Eles imaginavam, sonhavam com uma nova possibilidade, com uma nova sociedade, e com melhores condições de vida, e fugiam, mesmo sem saber o que aconteceria. E sempre fugiam coletivamente, sempre se organizavam, porque se fosse uma pessoa só fugindo, não faria um quilombo. O quilombo era sempre resultado de uma ação coletiva. Então, esse trabalho coletivo, essa praxis quilombola de imaginar, sonhar e buscar realização, mesmo sem ter nenhum controle sobre o que poderia acontecer em função dessa ação de buscar o imaginado, de buscar o sonhado e de construir coletivamente esse sonho, isso que foi imaginado, essa praxis quilombola, segundo a Conceição Evaristo, deveria ser adotada como paradigma na sociedade brasileira. E eu gosto muito dessa reflexão. Então, esse eurocentrismo e o racismo se retroalimentam um ciclo vicioso que inviabiliza a construção de uma perspectiva democrática, de fato, na educação no Brasil. E eu queria fechar, e já fechando, já falei os 10 minutos, só para fechar, eu realizei uma pesquisa com o meu grupo de pesquisas, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Antirracista, lá da UFRJ, o grupo que eu coordeno. Em 2018, uma grande pesquisa nacional, a gente foi a 7 estados, fizemos 30 entrevistas com lideranças do movimento negro de todas as regiões do país, mas antes passamos um formulário digital que foi preenchido por 261 pessoas que se entendem militantes do movimento negro de todos os países, de todos os estados do país. O estado que menos mandou respostas foi o Amapá, com 4 formulários. Então, a gente tem uma amostragem bastante significativa do que era o movimento negro brasileiro em 2018. E eu queria fechar com essa reflexão, resultado da pesquisa, que me parece muito importante para a gente caminhar no sentido de discutir, de continuar debatendo a implementação dessa lei. Vamos lá, a gente perguntou nesse formulário digital quais as conquistas mais significativas da luta antirracista no Brasil, na perspectiva do próprio movimento negro. E, em primeiro lugar, com quase 90% das respostas, foi a frase cotas para negros nas universidades, ou seja, no âmbito da educação, o acesso à universidade é visto pelo movimento negro, lá em 2018, como a conquista mais significativa da luta antirracista no Brasil. A gente sabe a importância da universidade, não só para a mobilidade social, mas para a própria produção de conhecimento, que torna possível a transformação da sociedade em qualquer lugar do mundo. Em segundo lugar, como conquista mais significativa da luta antirracista no Brasil, foi justamente a criação da Lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e que depois é atualizado pela lei que também inclui a História e Cultura Indígena. Então, o movimento negro entende como as principais conquistas na história da luta antirracista no Brasil, ambas relacionadas à educação, o acesso à universidade, que é através da política de cotas estabelecida principalmente na rede federal a partir de 2012, que acaba de ser renovada, ainda bem, a meu ver, e, em segundo lugar, a Lei 10.639. A gente perguntou também, pode passar, por favor. A gente perguntou também quais seriam as lutas mais urgentes da população negra na atualidade, lá em 2018. Em primeiro lugar, como imagino que vocês tenham pensado, é justamente a luta pelo fim da violência policial contra a juventude negra, que mata em números exorbitantes. É uma das realidades mais terríveis na sociedade brasileira, a meu ver, o que acontece com a população jovem negra na sociedade brasileira como um todo. Então, o movimento negro, lá em 2018, entendia que a luta pelo fim da violência policial contra o assassinato, contra as mortes da população jovem e negra no Brasil era mais urgente. Em segundo lugar, como mais urgente, era justamente a luta pela efetiva implementação da Lei 10.639, com mais de 75% dos votos dessas pessoas que estão militando, produzindo, né, a luta antirracista no Brasil, no contexto lá de 2018, e que suponho que se permaneça ainda hoje. Essa pesquisa e esses resultados me levam à reflexão sobre
o passado presente, né? Como essa luta contra aquele eurocentrismo que é tão marcante na formação do sistema educacional brasileiro, que alimenta o racismo, que por sua vez alimenta o eurocentrismo num ciclo vicioso que impede a construção de uma perspectiva democrática de fato, que impede, por exemplo, que esses livros que meu colega Chico Alencar gostaria de ver, de conhecer, ainda tenham muita dificuldade, primeiro de serem produzidos e depois de serem disseminados na sociedade brasileira, por causa desse ciclo vicioso do eurocentrismo alimentando o racismo, que alimenta o eurocentrismo e inviabiliza uma perspectiva ampla, diversa, democrática, de fato, no que diz respeito ao acesso ao conhecimento na sociedade brasileira. Mas, ao mesmo tempo, essa pesquisa, o resultado da pesquisa, mostra a atualidade dessa luta pela transformação dos currículos, pela transformação da educação oferecida para a sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, é uma conquista histórica e, ao mesmo tempo, é uma luta urgente. Então, liga o passado, né, a construção histórica do movimento negro, à atuação do movimento social negro na sociedade brasileira hoje, essa perspectiva de transformarmos essa realidade educacional que já foi dita aqui pelas pessoas que me antecederam. Então, pode passar para fechar. Eu só queria ressaltar que essa mudança, que inclusive torna possível a criação da Lei 10.639, ainda é muito recente. Ela se dá a partir da Constituição de 1988. Todo mundo aqui sabe muito bem que até 1988 seria inviável a construção de uma legislação como essa, inclusive não só pelo caráter autoritário da ditadura, como pela própria forma como o Estado brasileiro se entendia, a partir de uma perspectiva homogeneizante, o povo brasileiro como uma coisa só. Esse Estado pluricultural, pluriétnico, plurirracial se consolida com a Constituição de 1988. Então, é a partir da Constituição de 1988 que a gente pode começar a debater, de fato, esse combate ao eurocentrismo na educação brasileira. Então, tendo em vista que a Constituição brasileira, que abre essa possibilidade, tem apenas 35 anos, eu gostaria de ressaltar que avançamos. Estamos ainda muito distantes, né, da consolidação dessa perspectiva democrática no que diz respeito não só ao acesso, mas, sobretudo, ao próprio processo educativo realizado no Brasil, desde a educação básica até a universidade. A gente ainda precisa lutar contra esse eurocentrismo, como eu já disse, muitas vezes, por sinal. Mas são 20 anos da lei, são 35 anos da Constituição, e a gente já observa resultados muito emblemáticos. Por exemplo, o Prof. História é um mestrado profissional em rede que atinge hoje 39 universidades públicas e privadas no Brasil. Então, a gente tem muitos alunos anualmente, a gente tem uma entrada na formação de professores no Brasil bastante substantiva hoje, e nesse mestrado em rede há um número muito grande de dissertações que pautam as relações étnico-raciais, as histórias e culturas africanas, afro-brasileiras e indígenas, o que nos leva a pensar que esse processo de combate ao eurocentrismo, esse processo de construção de uma perspectiva democrática no âmbito da educação no Brasil, ele tem avançado. E há resultados que a gente precisa vislumbrar, inclusive para nos alimentar, porque os nossos passos vêm de longe, como diz a Jurema Werneck, essa importante liderança negra brasileira, mas eles não vão parar por aqui. A meu ver, estamos caminhando e com o apoio do parlamento, com o apoio do governo, né, e dos próximos governos no que diz respeito a não só a tudo que já foi discutido e apresentado, principalmente pela Vilma e pela Iracema, no que diz respeito ao investimento necessário, aos recursos necessários, à formação de professores, ao trabalho coletivo e tudo mais que já foi dito, a gente vai continuar caminhando e a meu ver, esse processo vai continuar seguindo e os avanços continuarão ocorrendo desde que a gente continue na luta pela implementação dessa legislação. A Lei 10.639, a Lei 11.645 são conquistas históricas dos movimentos sociais que precisam continuar cada vez mais se tornando realidade na vida das pessoas que vivem na sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Amilcar, pelas suas considerações muito importantes.